Olá, ouvinte do Podcast Espírita. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação e explicação para que você possa refletir e despertar sempre o seu melhor. É sempre um prazer estar aqui. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Miege. Quero me desculpar pelo tempo parado. Não tenho nenhuma boa explicação para isso. Somente foi passando o tempo e deixei a prioridade de lado. Agora postarei um novo podcast todos os meses. Tenho bastante tempo para escrever e dar uma boa revisada. Todos os podcasts estão disponíveis no site www.institutochicoxavier.com, dentro da seção áudio Podcast Espírita. Também montei uma fanpage no Facebook, o Podcast Espírita, e meu canal no YouTube, Podcast Espírita. Se você gostar do conteúdo do meu podcast, curta no Face, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube e divulgue em redes sociais entre amigos. Por quê? Espalhar informação, fazer as pessoas refletirem e despertarem um pouco o seu melhor. No podcast 17 falarei sobre o tema reencarnação, família e eu. Você ganha ou perde? Tá? Vamos começar falando de reencarnação e de alguns fatores. Logo em seguida falarei sobre a urgência e a seriedade de nossas ações, das consequências desta encarnação e para as próximas. Estudando a doutrina espírita, aceitamos a reencarnação com facilidade e até com muita tranquilidade. Esta não é a nossa primeira nem a última encarnação. Por que tranquilidade? A reencarnação nos ensina muito dos problemas que temos hoje e para os quais não temos respostas. E temos a tranquilidade para encarar esta encarnação que pode não nos parecer boa o suficiente, pois ainda teremos muitas outras oportunidades de vidas melhores. Outro dia eu estava a pensar, quando eu desencarnar terei a chance de voltar à Terra para ver minha esposa e filhos? Vou poder conversar com eles durante o sono deles, no momento que estiverem em estado de vigília? Será que vou conseguir recepcioná-los no mundo espiritual antes de reencarnar? E nas próximas encarnações, o que vai acontecer com eles? Será que vou poder estar com eles? Comecei os meus estudos com Kardec pelo Livro dos Espíritos, no tópico Parentesco e Filiação. Vamos começar com a questão 203. Transmite os pais aos filhos uma parcela de sua alma ou se limitam a lhe dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? A resposta: dão-lhe apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai obtuso, estúpido, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Vamos fazer uma rápida reflexão aqui. O texto nos coloca sobre a inteligência de pais e filhos. Comece a pensar nas famílias que você conhece. Em muitas delas você nota que apesar dos pais terem algumas qualidades, os filhos não as têm. Isso coloca em xeque o conceito popular que o filho tem de herdar as qualidades, e também, por que não, os defeitos de seus pais. Alguém pode levantar a questão de que o ambiente externo nos modifica. Sim, eu não discordo disso. Mas a nossa personalidade, aquela que nos acompanha há muitas encarnações, sempre fala mais alto. Esta é a personalidade que sempre se destaca. Questão 204. Uma vez que temos tido muitas encarnações, a nossa parentela vai além da existência atual que nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. A explicação acima nos deixa claro que em existências anteriores alguns espíritos hoje encarnados como nossos familiares não são simpáticos ou antipáticos. Isso também vale para estranhos e os nem tão estranhos. Às vezes, quando conhecemos uma pessoa, é como se ela fosse uma velha amiga. E isso se deve a já termos um bom relacionamento com essa pessoa em outras existências. A mesma coisa vale para as pessoas que não conseguimos nos acertar. Já foi alguém que deixamos para trás em algum ponto de nossa existência. Foi alguém com quem já discordamos fortemente em outras vidas. Ou até mesmo pessoas que nos prejudicaram. Questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-lo anteriores à existência atual. A reencarnação os amplia, não os destrói. Fundando seu parentesco em afeições anteriores menos precárias, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina
amplia os deveres da fraternidade. Portanto, o nosso vizinho, nosso empregado, pode achar no espírito a quem está preso pelos laços da consanguinidade. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive conhecimento de reencarnações desde o ano 1400, eu estava mais ou menos junto com a mesma família de hoje, tá? E no qual um colega de trabalho era um filho na época. Os nossos parentes terrenos têm um círculo limitado em um período de duração bem curto, levando em conta que somos eternos e que reencarnamos muitas vezes. O que podemos concluir com isso? Que apesar de passarmos por muitas encarnações, estamos ligados de alguma maneira. No livro O Fio de Aridiane, de Camila Sampaio, a autora não é exatamente espírita, mas ela caminha pelos campos da terapia de regressões passadas e reencarnações com bastante propriedade. Nos conta o caso de uma paciente que não se acertava com o atual companheiro e acabou caindo na TVP. O que é TVP? Terapia de vidas passadas. Ela fez 122 regressões, ou seja, ela voltou 122 encarnações, 122 vidas diferentes em épocas diferentes e costumes diferentes. 122 encarnações que a paciente e seu companheiro vêm se batendo e não se acertam. Como ela descobriu isso? Ela gastou um montão de tempo e dinheiro fazendo as terapias de regressão. Tá? As terapias de regressão com alguns profissionais são pagas. Não recomendo para ninguém fazer regressão. Se temos nossa memória apagada ao reencarnarmos, é para nos proteger e facilitar a nossa evolução. Se os bons irmãos espirituais acharem que devemos saber de algo, eles nos contam. Agora, o que é importante nesses dados que passei? Após conhecer as 122 tentativas, ela se separou do companheiro. Então imagina, agora já se são 123 tentativas. Será que, com o conhecimento que o paciente adquiriu, não valeria pensar com carinho na questão, até mesmo olhar para si mesmo e ver que cometeu o mesmo erro 122 vezes e não cometer a 100ª, 23ª vez? Já pensou que os problemas que você encara hoje podem ter se passado por 122 vezes também? Talvez mais, talvez menos. Pense nisso. Você quer encarar esses problemas ainda mais vezes em suas encarnações posteriores? Não quer evoluir? Não quer passar para a próxima fase? Não quer pensar no mundo melhor? Os nossos parentes espirituais são eternos. Ficamos juntos por muitas e muitas existências, até nos acertarmos e evoluirmos juntos. Quando reencarnamos na nossa família e amigos, vamos encontrar antigos amigos, inimigos e também pessoas que às vezes nunca tivemos contato. Então, aquela sua sogra que você não gosta, tente se acertar com ela agora, pois ainda você deve encontrá-la por muitas e muitas encarnações. Só existe ódio onde o dia existiu amor ou amizade. Pensa bem nisso. Quando não conseguimos gostar de alguém, ou quando alguém não consegue gostar de nós, por mais difícil que seja a pessoa, ali se encontra um antigo amigo, um antigo amor, que em algum ponto da nossa existência nós pisamos na bola e erramos feio com ele. Ele ainda não nos perdoou, e temos a responsabilidade de entender isso, e tentarmos nos acertar. Não estou dizendo que você vai chegar a amar a pessoa, mas deve se esforçar para pelo menos ficar nos laços da tolerância. Às vezes o espírito que está ao nosso lado é um completo estranho. Mas como assim? A espiritualidade tem uma infinidade de situações e soluções. Às vezes eles precisam tirar um espírito de um círculo vicioso para um círculo novo, para tomar um ar, tá? Sem problemas, para que o espírito possa se desenvolver um pouco, aprender algumas coisas e depois dessa experiência ele volta ao antigo círculo vicioso, para se acertar sem se prejudicar, dessa vez com mais conhecimento e mais chances de passar por aquela prova. É como se, por exemplo, uma criança que é retirada da casa de seus pais, que ambos são dependentes de droga, e é levada para outra família, educada, normalmente consegue levar uma vida normal e sem problemas. Deus impõe a reencarnação com o objetivo de nos fazer progredir, para uns missão, para outros expiação. Alguns espíritas acham que estamos aqui somente para pagar contas, erros do passado. Eles estão totalmente errados. Mas é mais do que isso, estamos aqui para acertos de conta sim, para aprender o que não podemos nem devemos fazer, mas para sermos felizes até onde conseguirmos. A base da reencarnação é o progresso. Deus, com toda a sua bondade e
hoje discordantes conosco, e também aos irmãozinhos que ainda não conseguiram evoluir um pouquinho como nós. Não pense que somos evoluídos, não evoluímos não somos evoluídos e nem melhor que qualquer um. Você pode ter alguns conceitos melhores e mais esclarecidos, mas estamos todos numa mesma faixa estreita de evolução, estamos todos no mesmo barco. Normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio para ele progredir. Você pode achar essa citação no livro O Céu e o Inferno, capítulo 3. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isso é, se depura, como se subtraísse a influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, consequentemente, a duração das suas encarnações materiais, que então se lhe tomam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Dependendo, pois, do espírito abreviar pelo trabalho da depuração, executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Kardec ainda nos diz que o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação de mundos e dos espíritos, e progredindo esses mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há muitos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde há mais ou menos material encarnação, e onde, por consequente, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que em outros orbes, vamos entender, outros planetas, outros mundos. Havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa que na Terra, em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Aqui o texto nos fala rapidamente do nosso nível evolutivo e do planeta que habitamos. Nas próximas encarnações você quer ser exilado para um planeta inferior? Quer continuar aqui? Ou quer tentar alcançar planetas mais evoluídos? Nas diretrizes da reencarnação, além de nos acertarmos e evoluirmos, temos que ajudar os irmãos menos evoluídos, para que eles possam, pelo exemplo, aprender e a progredir. Nós aprendemos com a experiência dos outros, e os outros aprendem com a nossa experiência. Por esse motivo, afirmo que o espírito não evolui sozinho. Sempre temos alguém que nos mostra um novo ponto de vista, e às vezes nós que mostramos um ponto de vista diferente para outros terem um novo rumo em suas vidas. Pense bem nisso. Veja bem o que seus atos e palavras dizem sobre você, qual o impacto para as outras pessoas, e modifique o que for necessário. Agora vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, a questão 207. Frequentemente os pais transferem aos filhos a parentesca física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. De onde se originam as parenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm uma missão de entender os de seus filhos pela educação. Constitui-se isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se tiverem a falir no seu desempenho. Vamos destacar que os pais se tornarão culpados em algum grau se seus filhos vierem a falir. Então devemos fazer tudo o que pudermos para que nossos filhos, para que eles consigam algum êxito nessa vida.
209. Por que é que pais bons e virtuosos nascem de filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Não é raro que o mau espírito peça que lhe seja dado bons pais, na esperança que seus conselhos o encaminhem para uma melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede esse desejo. 210. Pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo e formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são a provação aos pais. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, normalmente gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximaram por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. 212. Há dois espíritos, ou por ora duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, mas em muitos casos uma só. 213. Por que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão, às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Às vezes, quando os espíritos passam por muitas encarnações e não se acertam, reencarnam bem juntinhos, gêmeos, para quem sabe dessa vez se acertar. 215. O que é que dá origem ao caráter distinto que se nota em cada povo? Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-os pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é de uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos, na tendência que apresentam membros dessas famílias para se unirem. É que está a origem da semelhança existindo entre os indivíduos, constitui caráter distinto de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naqueles em cujo seio se encontram, eles se acham no meio que lhes é próprio. 216. Em novas existências conservará o espírito traços de caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos, e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificada pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe seja mudado completamente o caráter. Portanto, de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Às vezes, quando não queremos nos acertar, quando demoramos demais, a espiritualidade nos dá uma mãozinha, o que chamamos de círculo de resgate. Aquela esposa com quem você está endividado há muitas vidas e que você não dá mais atenção e que não lhe parece tão interessante quanto antigamente, às vezes a espiritualidade faz com que ela fique doente, ou seja, internada, para que seus sentimentos sejam revistos. E aquela sua filha que você não consegue se acertar, que você considera ovelha negra, não pelos erros, mas pelos valores que ela tem, diferente dos seus. A espiritualidade pode permitir que ela seja sequestrada. Você vai ficar desesperado com sua filha sequestrada, e no momento que ela voltar ao lar, sentimentos amorosos e saudosos trarão à tona novos e renovados sentimentos de afeto, e uma nova chance começa, chances de novos sentimentos de amor e tolerância. E quando não desencarna na família, no velório choramos mais por remorso do que pela dor da partida. Nos sentimos impotentes por não termos feito isto ou aquilo pelo ente querido que agora se foi. Até mesmo quando ficamos doentes, a espiritualidade aproveita para tentar acertar as partes. Quando as pessoas ficam velhas, doentes e precisam de ajuda, quem normalmente cuida? Aquele filho ou filha que a mãe não consegue acertar.
Tudo na vida dela encaminha para que ele esteja por perto, disponível para quando a mãe ficar doente. Vamos falar um pouco de adoção. Como fica a lei da evolução? Como fica a reencarnação quando aparece uma chance de adoção? Vamos deixar claro que a lei da evolução nunca é contrariada. Não existe nada errado no universo. O mundo é perfeito do jeito que é. O errado sou eu que vejo erros no universo. O erro para mim pode ser um instrumento de aprendizado, precioso para outras pessoas. Se a criança está numa condição de necessidade, ela precisa disso. A evolução dela precisa disso. Não podemos julgar, e sim sermos solidários, caridosos. O sentimento de gratidão da criança adotada se torna praticamente eterno. Quando uma criança chega a nós para adoção, nesta vida, ela precisa de nossa ajuda, de nosso carinho, de nosso conhecimento. Espiritualmente, ela pode ser um desafeto, um espírito endividado que quer entrar no nosso seio familiar para tentar se estabilizar. Quantas crianças adotadas são mais filhos do que os filhos que chamamos de sangue? Se essa criança veio de um vizinho de um lugar desconhecido, tenha certeza que ela só chegou até nós com o aval da espiritualidade. Vamos falar agora das chances que desperdiçamos nessa encarnação. Imagine o trabalho da espiritualidade em colocar você e toda a sua família junta nesta encarnação, o trabalho que ela tem para juntar você e sua esposa. Vamos começar as contas, só dessa encarnação, por exemplo. Antes de encarnar, seus pais foram consultados para saber se lhe aceitam. Você foi aceito e nasceu, aqui já são 3 espíritos. No decorrer da vida, você fez ligações diversas, amigos, conhecidos, pessoas que você nem imagina e tem ligações em vidas passadas. Você se casa, são 4 espíritos, estamos contando só os diretamente ligados. Tem 2 filhos, aqui fechamos a conta em 6 espíritos. Não vamos contar todos os parentes por parte de pai e mãe, que a conta vai ficar muito grande. 6 espíritos. E os obsessores? Vamos contar que cada um tem pelo menos um obsessor. Quando você superar os que tem, vão sendo liberados outros, seja em maior quantidade ou mais capacitados mentalmente. Você não tem obsessor? Doce ilusão a sua. Então são 12 espíritos ligados para tentar se acertar, nem que seja nos laços da tolerância. E quando algum membro da família abandona suas responsabilidades? Em algum momento você decide abandonar o seu papel de pai e marido, ou de esposa e mãe. Vem a separação, tão comum em nossa sociedade atual. As pessoas se ressentem profundamente pelo abandono dos pais, levam cicatrizes por toda essa encarnação. Mas quem acumula mais erros? Com certeza a pessoa que abandonou, que aumentou seus problemas espirituais a resolver. Quem ficou para trás acha uma nova esposa, uma nova família, novos filhos e parentes. Então você se desliga de 10 espíritos, fica somente você e seu obsessor. E você liga a mais cerca de 4, vamos contar uma nova esposa e um novo filho, cada um com seu obsessor. Agora já são 14 ligações, olha a conta aumentando. Isso porque eu não estou contando o pessoal que você conhece do supermercado, mecânico, etc. As experiências que você deveria ter com a primeira família, a tolerância e o amor deveria ter se desenvolvidos, não foram resolvidos. Você desencarna. Ao desencarnar, sua consciência se torna mais ampla, mais clara, e com isso as culpas se tornam maiores. Meu Deus, eu abandonei minha família, perdi minha chance de reparação, minha chance de evolução. E agora? Você implora para a espiritualidade superior para uma nova chance com sua esposa, com seus filhos, que é resgatar os débitos da sua vida que passou e de outras que gerou da vida que passou. Mas, meu Deus, minha esposa se casou de novo, fez novas ligações. Ela não desencarna para que eu possa tentar me acertar com ela. E se eu reencarnar antes dela desencarnar, como vou pedir desculpas para ela e meus filhos? Meus filhos se casaram, agora têm companheiros, filhos, parentes, amigos. Como a espiritualidade vai conseguir que todos se desliguem do círculo para reencarnar com você, para uma nova chance de acerto? Essa chance pode demorar milênios, e a sua culpa nesse tempo todo, enquanto você estiver na espiritualidade com as emoções infladas, vai ser um período difícil de passar. E aquele filho que a sua esposa abortou, quando vai conseguir um novo reajuste? Em que condições, talvez piores do que as que hoje você não suportou?
Hoje o espírito abortado vem numa posição de humildade, sendo seu filho para tentar se acertar. Amanhã, quando a espiritualidade conseguir um novo ajuste, uma nova vida juntos, ele pode ser sua mãe, lhe aceitar, e sua posição pode ser muito pior. Vocês lembram de um bom tempo atrás uma criança ficou presa no cinto de segurança e foi arrastada pelo carro que foi levado pelos ladrões? Essa criança foi na Roma antiga alguém de um alto escalão que gostava de arrastar as pessoas com seu cavalo pelo chão até matar as pessoas. Vou inventar um nome aqui para essa pessoa, vou chamar de Edson. Tudo bem, eu sei, Edson é um nome moderno, mas serve para o exemplo. Depois de desencarnado, Edson foi capturado pelos espíritos que ele matou arrastando. Como eles foram levados antes para o mundo espiritual, com muita raiva pelo que passaram, se associaram aos irmãozinhos trevorosos e cresceram dentro das trevas. Assim que souberam do desencarne de Edson, conseguiram capturá-lo e levá-lo para as cavernas do umbral. Nas cavernas ele foi castigado por cerca de 1500 anos. Ouça bem, 1500 anos. Um dia ele conseguiu sair de lá, foi resgatado, foi para alguma colônia, tomou ciência de seus erros, da necessidade de reencarnar e de se acertar com as pessoas que cometeu erros. Boa parte do pessoal que Edson precisava se acertar ainda estava no umbral, com altos graus junto aos trevorosos. E boa parte dos outros ainda estavam muito magoados com Edson, não aceitavam ser seus pais. Foram muitos e muitos anos até Edson achar um casal que aceitasse como filho, para que ele tivesse a chance de encarnar e passar pelo que passou. Usando a história de Edson como exemplo, aceitando que não conhecemos o nosso passado espiritual, não conhecemos os nossos erros, nossos acertos e nem as pessoas que prejudicamos. Se perdemos a chance de ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, apesar de todos os espíritos todos os espinhos que possam estar inclusos, quando teremos uma nova chance de reencarnar junto às pessoas que falhamos nessa vida? Não devemos desperdiçar nossas chances, é muito difícil para a espiritualidade nos reunir no mesmo lar. Isso é muito sério, pessoal. Em Mateus 5:25, Jesus nos disse que concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encarcere na prisão. O que eu quero dizer com tudo isso? Não perca as chances de acerto da sua vida. Encare todas as responsabilidades. Se as pessoas são difíceis para você, dê um jeito de se acertar, nem que seja na base da tolerância. Uma chance desperdiçada nessa vida pode levar milênios para que você tenha uma nova chance. Pense muito bem em tudo que você ouviu hoje e pense nas escolhas de sua vida e na maneira que trata a todos. Lembre de Jesus e do ensinamento de amar a todos, o quanto isso pode lhe ser benéfico agora em encarnações futuras. Goste ou não, acredite ou não, você ainda terá muitas encarnações e as pequenas decisões do seu dia a dia influenciam positivamente ou negativamente em seu futuro e também das pessoas à sua volta. Não tem nada de errado em querer fazer o melhor por um futuro melhor. Isso não é negociação, não é traição com Deus, nem mesmo a ideia de santidade pré-concebida de algumas correntes religiosas. Isto é inteligência, para você fazer o melhor por você, pelos seus queridos, pelos seus conhecidos, por um futuro, reencarnações melhores para você e todos à sua volta. Um grande abraço e até a próxima.